Você sabe o que é o dízimo? A palavra dízimo significa, a 10ª parte, daquilo que a gente adquire, daquilo que a gente tem. Então, lá no início de toda a caminhada da história sagrada, nós já encontramos passagens que nós podemos dizer que tem raiz, o dízimo tem raiz lá, e a sua raiz ali. Por exemplo, é quando Abraão ele é chamado por Deus para ir e assumir uma terra distante, para ele viver, e Abraão então é obediente a Deus, ao chamado de Deus, e vai, Então, chegado na terra onde ele se estabeleceu, Abraão então ele vai em busca de especiarias, ouro, prata, e o sacerdote rei Melquisedeque lhe abençoa e ele vai nessa viagem, nessa busca de especiaria. E ele, então, quando ele volta de lá, ele vem totalmente assim, agradecido por a sua viagem ter dado certo e ele ter adquirido muito ouro, muita prata nessa viagem. E aí, então, ele, por uma forma de agradecimento a Deus, ele vai no templo, onde está o sacerdote rei Melquisedeque, e lá, então, ele leva para o templo de Deus a 10ª parte das especiarias que ele adquiriu nessa viagem. Então, ele consagra a Deus no templo de Deus a 10ª parte, que é o 10%. Então, antigamente, nos tempos antigos, as pessoas davam conforme era estabelecido ali. Como eles não tinham moeda naqueles tempos, eles davam o quê? Animais, eles davam a produção de trigo, de arroz, de milho, de feijão, que às vezes davam em espécie de produto, produto para o templo de Deus. Então, o nosso oferecimento a Deus tem que ser realmente um oferecimento dado no coração, com grande amor mesmo a Deus, grande atenção a Deus, que nos dá tudo. Então, tem pessoas que dizem assim, mas eu já dou de oferta na igreja, eu já ofereço na igreja. Aos domingos eu levo minha oferta, mas aí, meu querido irmão, oferta é oferta, dízimo é dízimo, é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de agradecimento, da bondade de Deus para nós, da bondade que Deus tem por cada um de nós. Então, ser dizimista na paróquia é algo maravilhoso, é algo muito importante. A gente ganha as graças de Deus, claro, Deus nos concede suas graças, seus benefícios para nós, para nossa família. E a gente se sente abençoado por Deus. Então, vamos contribuir com o dízimo para a nossa igreja. Todos os cristãos católicos deveriam ser dizimistas. Você não está fazendo favor para a paróquia, você está assumindo o seu compromisso de cristão, de verdadeiro cristão na igreja. Tá ajudando, colaborando, contribuindo com a sua igreja. Você vai ver quanto você vai ser feliz, a sua vida muda, o seu relacionamento com a igreja muda, até mesmo em casa, com a família muda, a partir de que a gente se torna um dizimista assim, consciente, perseverante na vida da igreja. Será que o dízimo é obrigatório? O dízimo não é obrigatório, mas ele é um privilégio, Quem é dizimista, ele deve se sentir privilegiado por essa obra, essa obra de salvação de Deus. O dízimo pode ser assim, gratidão, amor, consciência, e é uma questão de fé, compromisso. Tudo isso eu vejo como o dízimo, ele pode trazer para a nossa vida, um ato de amor a Deus e de fé, muita fé. Porque se você não tem a fé, você jamais vai acreditar no projeto de Deus, naquilo que Deus tem
para cada um de nós. E o dízimo, ele é esse projeto de Deus, de amor a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus criou, Ele colocou à disposição, à nossa disposição. E nós devemos ser gratos a esse Deus com o nosso dízimo, devolvendo a 10ª parte para a paróquia. Eu vejo assim o dízimo também como uma grande família de Deus, onde todos, né, têm consciência de que a comunidade precisa de todos, da colaboração de todos e da ajuda de todos. Em que você acha que deve ser usado o dízimo? Através dos tempos, Deus o tem reservado para si e tem estabelecido que seja destinado ou empregado para fins religiosos. Na antiguidade, foi destinado ao sustento dos levitas e sacerdotes. E desde o primeiro século da era cristã até a atualidade, ao sustento do ministério de evangelização. O dízimo possui dimensões: religiosa, eclesial, missionária e caritativa social. Vamos conhecer cada uma? A dimensão do dízimo é a dimensão religiosa. E essa dimensão religiosa, ela tem a ver com a relação do cristão com Deus. Então, nós cristãos, sobretudo batizados, nós temos que relembrar cada dia que nós fomos chamados à vida com uma única missão. Então, qual é essa missão? É conhecer, amar e servir a Deus. Então, se nós estamos nesta dimensão religiosa do dízimo, nós somos chamados, né, a fazer parte dessa família cristã também com um gesto. E é justamente esses gestos concretos da ação religiosa que vai nos permitir a viver a nossa ação missionária, a nossa ação eclesial e a nossa ação caritativa dentro da pastoral que nós chamamos do dízimo. Para quê? Para ajudar, né, na manutenção, na formação, na caminhada da nossa igreja. Nós, como cristãos, somos chamados a construir, a colaborar, a contribuir. Então, nessa dimensão religiosa, nós vamos aprofundar, nós vamos cultivar, nós vamos aprofundar a nossa relação com Deus, que é o nosso Criador. Por que a gente fala da dimensão religiosa? Porque essa é a dimensão que nos permite, né, que vai nos permitir de fazer com que essa minha relação com Deus, ela também chegue até o nosso irmão. Então, tudo isso para nos mostrar a importância de viver essa nossa dimensão religiosa do dízimo. Nossa relação, mais uma vez, a gente repete, com Deus, para poder fortalecer a nossa fé, para poder nos levar a um caminho de conversão e assim a gente poder se integrar nas outras 3 dimensões que serão depois abordadas. Então, aqui nós temos duas passagens bíblicas que eu não vou ler, mas que vocês também podem ir procurar, né? Nós temos a passagem do Evangelho de Lucas, o capítulo 12, o versículo de 15 a 21. E nós temos a primeira carta de Timóteo, o capítulo 6, do versículo 17 a 19. Então, essas 2 passagens, elas são caminhos que nos ajudam a sentir, a perceber justamente essa nossa relação religiosa com Deus. A pastoral do dízimo, ela tem um caminho assim muito profundo, muito comprometedor, porque não é fácil, né? A gente não pode medir aquilo que a gente pode oferecer com a mão direita, como diz, que não sai para a esquerda. Então, a liberdade é justamente isso. Eu sou consciente, eu já tenho uma caminhada, eu faço a minha experiência de relação com Deus e depois eu aplico na prática, dentro da minha vivência cristã de fé. Essa expressão religiosa do dízimo, ela nos ajuda a ser pessoas livres sem apego. Sem apego, né? Eu tenho, eu possuo, mas aquilo que eu tenho, eu posso também partilhar.
Se nós realmente não estamos abertos a essa partilha, nunca vamos poder, né, viver esse desapego e nunca vamos ser livres. Então, que tudo aquilo que nós fazemos, que seja realmente para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, vamos aproveitar, né, de fazer da nossa relação com Deus um ato concreto de fé, mas em gestos concretos de fraternidade e de partilha. Então, aí um pensamento dessa dimensão religiosa. Primeiro cultivemos a nossa relação com Deus e depois a nossa relação com o próximo. Falar um pouquinho da dimensão eclesial e aonde a gente vai citar um pouco, para começar a falar da dimensão eclesial, o Salmo 69, aonde o versículo vai estar de 8 a 10, que ele diz pra gente, né, desse zelo eclesial, ou seja, o zelo, né, da nossa casa. Ele diz assim: pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tomei um estranho para meus irmãos, é um zelo de vossa casa que consumiu, e os insultos que vos trajam caíram sobre mim, por modificar minha alma com o jejum. Só recebi o traje. Esse versículo ele fala sobre a nossa casa, sobre o zelo que nós temos da nossa casa. E a dimensão eclesial, ele coloca pra gente sobre o zelo da nossa casa, sobre o zelo do templo, sobre o zelo que nós temos com a nossa paróquia. E quando a gente fala sobre esse zelo, a gente está falando de quê? Nós estamos falando do templo da casa de Deus. E a dimensão eclesial é essa, né? É falar do zelo que nos consome, do zelo que ele é consumido, né? Por que que a gente fala do zelo? Porque quando a gente fala de paróquia, a gente está falando de casa, né? Que é a nossa casa. E quando a gente fala de zelo, a gente tem zelo pela nossa casa. A gente tem um zelo que a gente constrói. Como que a gente constrói esse zelo, esse amor e esse consumo? A gente constrói tendo amor pela nossa casa, tendo um direcionamento, uma preocupação de cuidar da nossa casa, né? E é por esse motivo que a dimensão eclesial, ela coloca pra gente esse zelo que nos consome, que nos devora. E falar da dimensão eclesial é falar da dimensão do dízimo. Por que que eu tenho que contribuir com o dízimo? Porque é através do dízimo que a gente consegue manter o templo, que a gente consegue cuidar da casa de Deus, cuidar dessa casa que é onde foi como sacrifício, como foi colocado como centro da nossa fé. E quando a gente fala de dimensão eclesial, a gente fala de um todo, de cuidar de um todo, de cuidar de uma comunidade, de cuidar de uma casa, de cuidar de uma paróquia, de cuidar daquilo que a comunidade e o templo de Deus precisa. E quando você tem a consciência do dízimo, de contribuir com o dízimo, você tem essa consciência que deve cuidar da casa de Deus. E quando eu falo da dimensão eclesial, eu digo, eu sou igreja. Por que que eu sou igreja? Porque é lá que nós colaboramos com a dimensão da igreja, aonde a igreja vai fazer missão, aonde a igreja leva, né, a missão até as comunidades, aonde a igreja ela precisa de materiais para manter, tanto na missa como na secretaria, como no seu dia a dia. E quando eu falo eu sou igreja, é porque eu quero ser uma pessoa evangelizadora. Eu quero que a minha igreja seja evangelizadora. E eu vou só saber
como a minha igreja é evangelizadora quando eu devolvo o dízimo. Quando eu tenho aquela consciência de ser um dizimista fiel. Ser um dizimista onde nós colocamos um pouquinho daquilo que nós temos. Onde a gente partilhamos esse dízimo com toda a dimensão. E essa dimensão é o templo. Essa dimensão é aonde a gente leva para toda a nossa comunidade. Essa é a dimensão eclesial. Essa é a dimensão onde tem um sentido de ser dízimo eclesial. A dimensão missionária, ela tem as suas dimensões de contribuir com os pastorais e movimentos de nossa comunidade. Sem o dízimo, nossa comunidade não consegue alcançar seus objetivos, porque é esse recurso que usamos para fazer as missões. Então, temos um objetivo, que é de transformar a nossa comunidade em uma comunidade de muitos dizimistas fiéis. Então, para sermos uma comunidade de muitos dizimistas, temos que também fazer essa missão. A missão, ela depende muito do nosso dízimo, da nossa contribuição. Sem o dízimo, nossa comunidade, nossa paróquia, nossa diocese não consegue suprir as necessidades da missão. Então é para isso que serve o dinheiro do dízimo, a contribuição é para que sustenta a missão na nossa paróquia, na nossa diocese, tanto para os leigos como para a missão, para os missionários e para o nosso clero também, que precisam dessa contribuição dos fiéis. Para a gente conseguir ir lá nos nossos irmãos ribeirinhos, precisamos de recursos para que possamos chegar até eles. Então, a gente tem que se sentir o chamado para poder ser um dizimista, se sentir tocado pelo Espírito Santo para que ele possa conduzir nós a ter esse coração generoso e contribuir com a nossa comunidade. O dízimo, né, como sabemos, ele tem várias dimensões, e uma dessas dimensões é a dimensão caritativa, né, que tem a opção preferencial pelos pobres. Então a igreja tem uma forma de trabalhar a pobreza, né, com o dízimo. Essa finalidade da parte da caridade, ela é muito importante dentro da igreja, porque uma das coisas que acontece muito na nossa igreja católica, né, da qual nós trabalhamos, é isso: a gente recebe inúmeras famílias todos os dias que vêm pedir ajuda, né, que estão, principalmente agora no período da pandemia, muitas pessoas desempregadas, pessoas realmente que passam fome. Então a igreja diz que nenhum dos nossos irmãos precisa passar fome, né, morrer de fome. A pobreza é uma das coisas que ainda mata, infelizmente, muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos cristãos, né? E o dízimo, ele tem essa finalidade. Então, uma parte do dízimo da igreja é retirada para atender essas famílias, esses pobres. E não é somente para essa questão da pobreza física, né, da comida, né, mas tem outras situações, tem remédio que a gente compra, então da onde sai? Dessa parte do dízimo que é destinado para a caridade. Então a gente faz esse trabalho caritativo através do dízimo. Sem essa parte do dízimo, nós não teríamos como trabalhar a caridade dentro da nossa igreja. Desde do início, lá em Atos 4, de 34 a 35, se eu não me engano, as primeiras comunidades elas já trabalhavam isso, né? Tudo era partilhado para que nada faltasse a ninguém. Então o trecho diz bem assim, repartiam tudo em comum, né? Então tudo que eles produziam, eles juntavam e dividiam conforme a necessidade de cada um. Muita gente achava, não, dividiam por igual. Não, dividiam conforme a necessidade. Se eu precisava vamos supor, de 1%, eu ganhava meu 1%. Mas tinha pessoas que precisam mais, então aquele iria mais. É mais ou menos dessa forma que a gente
que a gente entende como era feita essa partilha, né? Então, a partilha do dízimo, da parte da caridade, a parte caritativa é feita assim. A gente vê as necessidades das famílias, vê aquelas que estão precisando mais. Então, o dízimo, ele também olha por esse lado, né? Que a gente não precisa só do alimento físico, daquilo que vai matar a nossa fome do nosso corpo, mas a nossa fome espiritual. Então, o dízimo também é isso. Por isso que existe a parte do dízimo a caritativa, né? A religiosa, que é exatamente essa, né? Que faz a parte do alimento espiritual, como a gente diz. Mas a caritativa mesmo, a gente olha esse lado mais da família pobre, do ser humano mais pobre, do cristão mais pobre, né? Então, para que ele não venha perecer, para que ele não venha sentir aquela fome ao ponto de chegar a adoecer, a morrer, né, por conta da fome. Então, a igreja, ela trabalha o dízimo caritativo nessa dimensão. Cuidar diretamente dos pobres, dos mais pobres, né? Dos mais carentes, dos mais vulneráveis. Ou seja, o dízimo também é caridade. Que diferença existe entre dizimar e ofertar? Queridos dizimistas, nós estamos aqui para fazer um pouco a diferenciação entre o dízimo e a oferta, né? Ambos que têm a sua importância singular no dia a dia de uma paróquia, qualquer que seja ela. Nós temos aí a oportunidade, né, de fazer a evangelização a partir da oferta, né, a partir dos dízimos, né, da contribuição que é dada pelos paroquianos, pelos benfeitores, enfim. E a evangelização é sair para anunciar o evangelho, né, que seja de porta em porta, seja nas comunidades diversas que fazem parte aqui da nossa paróquia, mas é também a vida ordinária da paróquia, o dia a dia, né? Os funcionários que fazem a manutenção das atividades paroquiais, né? A conta de energia, a conta de água, né? Os materiais que são necessários para as diversas pastorais, movimentos, para a catequese, enfim. Então tudo isso é necessário. Pois bem, o dízimo é uma prescrição evangélica, né? É os 10% que a gente devolve a Deus de tudo aquilo que o próprio Deus nos dá. Já a oferta é aquilo que espontaneamente eu vou fora desses 10%, né? A oferta é qualquer quantia que eu espontaneamente devolvo a Deus, entregue diante do altar do Senhor, e que é uma forma de eu abrir mão de alguma coisa que naquele momento eu poderia comprar com aquele dinheiro que eu agora estou dando como oferta. Por exemplo, eu gosto de sorvete, né? Tomo sorvete. E naquele dia eu me programei para tomar um sorvete. Levei esse valor para a igreja. Ou então, antes mesmo de ir para a igreja, decidi. E ali, ao invés de tomar o sorvete, eu abro mão desse meu gosto, né, de tomar sorvete, e aquele valor que eu iria tomar sorvete, eu faço uma oferta durante a celebração, uma oferta a Deus, né, que depois, consequentemente, vai ter aí o uso comum, né, na vida da comunidade, vai servir para os gastos que a gente já mencionou. Então seria mais ou menos essa a diferença, né? O dízimo, eu preciso ser fiel ao meu dízimo. A oferta é aquilo que não necessariamente há uma obrigação, né, para que eu tenha que dar, mas eu livremente abro mão de algo, né, abro mão de algo que eu goste em função da minha oferta, do meu entregar esse valor diante do altar do Senhor. E repito, ambos têm a importância diante da vida da paróquia, da vida da comunidade, porque são exatamente esses valores que fazem com que a paróquia tenha essa manutenção da evangelização da sua vida ordinária. Quem será que inventou o dízimo? Temos observado dentro
em nossas comunidades eclesiais e até mesmo dentro dos nossos movimentos, ministérios e pastorais, a relutância de algumas pessoas sobre a necessidade de dizimar. Acreditamos que ainda se faz necessária uma conscientização no sentido de fazer crer essas pessoas a necessidade de dizimar. Que o dízimo tem a sua fundamentação na Bíblia e que não é uma mera criação ou uma mera fonte de arrecadação da igreja. O dízimo deve ser o dever de todo cristão consciente. Por outro lado, outros são contrários e entendem a desnecessidade de dizimar. Como o tema gera muitas indagações e questionamentos, acreditamos que necessita de um estudo mais profundo. Vamos considerar aquilo que diz sobre o dízimo o Novo Testamento, para que possamos formar uma melhor compreensão sobre o tema. Analisando as palavras de Jesus, vamos descobrir que ele nunca falou nada ao contrário do dízimo. Antes, foi favorável à permanência do mesmo. O que ele chama a atenção é que ninguém pode querer comprar a salvação por devolver o dízimo, ou justificar suas más ações através dele. Antes, orientou os judeus que deveriam sim devolver o dízimo, porém, sem omitir os demais preceitos do Senhor. Vejam que os inimigos de Jesus nunca o acusaram de ter mudado a lei ou ter ensinado nada contrário ao dízimo. Certamente teriam prazer em acusá-lo. Nada falou Jesus ao contrário da prática de dizimar. Antes, confirmou que o que é de Deus deve ser devolvido a Deus e o que pertence ao homem deve ser devolvido ao homem. Meus irmãos e minhas irmãs, o plano de Deus se alicerça da fé, do crer, do amor e da partilha. Por isso, é infinitamente gratificante saber que Deus conta conosco, conta com a nossa sensibilidade, com a nossa generosidade. Pela partilha, acolhe o dízimo como um presente que o agrada e o deixa feliz. A exemplo da oferta de Abel. Precisamos ter presente em nossa vida essa realidade, que o dízimo é a devolução a Deus daquilo que já é de Deus e, consequentemente, da comunidade. Por isso, ele é devolvido para a manutenção das obras eclesiais, das obras missionárias, das obras caritativas e sociais. O dízimo é, pois, uma corresponsabilidade no amor e não um compromisso pagão, no sentido de ser entendido apenas como um negócio com Deus e com a igreja. A responsabilidade com o dízimo reforça em nós a dimensão religiosa, a nossa comunhão com Deus, reforça em nós a nossa dimensão eclesial, justifica a nossa pertença à igreja, reforça ainda a dimensão missionária, a igreja que sai e enxerga a necessidade da evangelização, reforça em nós a dimensão caritativa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quanto que eu devo devolver de dízimo? Na verdade, a nossa vida financeira ela pertence 100% a Deus, né? Então, esses 10% do dízimo, que é certo, é correto, é 100% que nós devolvemos a Deus.
né? A exemplo das igrejas primitivas, eles repartiam tudo que era em comum. Eles percebiam as necessidades, não apenas dos necessitados irmãos, mas também as necessidades dos santos daquela igreja. Então, eles entendiam que era um privilégio para eles servir a igreja, servir os santos daquela igreja primitiva. Portanto, hoje também não é diferente. O nosso dízimo, que na verdade não é nosso, é um privilégio para nós. Desta maneira também nós podemos, a exemplo daquelas primeiras comunidades, fazer agora na atualidade. Mas também fazendo uma ressalva, no decorrer da experiência do dízimo, com esse privilégio, nós vamos entendendo que vai chegar um momento que nós vamos entender que os 10% não é uma questão de dizer, bem assim, é muito dinheiro. Não, é uma questão de dizer obrigado, Senhor, pela oportunidade de contribuir, de devolver esses 10%, desses 100% que Tu nos dá, não para nós diretamente, mas Tu nos dá para sermos administradores aqui nesta terra. Portanto, o ideal nosso é devolver os 10% do dízimo, com muito amor, um gesto de carinho, um gesto de gratidão a Deus. O dízimo deve ser mensal, semestral ou anual? O dízimo, ele é um retorno mensalmente daquilo que a gente recebe. Mas, digamos que, esse mês eu não recebi nada. Mas você com certeza deve ter feito algo para você ter tido algum lucro nesse mês para você se sustentar. E de acordo com esse lucro, você vai tirar os seus 10% e devolver à igreja. E falando como jovem dizimista, é interessante citar um pouco isso, porque muitas das vezes nós não conhecemos jovens, pessoas de 19, 20, 21, 22 anos que sejam dizimistas. Mas muitas das vezes a gente relata mais aquelas pessoas adultas que já trabalham, que tem, por causa que a gente leva o dízimo somente para essa questão do dinheiro, não é dessa questão do salário, de receber o nosso salário e de devolver os 10%. Mas também nós temos os nossos jovens que eles vêm com um propósito e com o exemplo daquilo que é a unificação, que é o que o dízimo também traz para nós, a questão da vida missionária, que é a unificação, que o dízimo ele vem para unificar, para nós sermos um só membro, um só corpo, uma só igreja, contribuindo para a evangelização. Nós que estamos aqui, que somos catequistas, que somos coordenadores de grupos de liturgia, que somos coordenadores de pastorais de catequese e de muitos outros, nós também, de uma certa forma, dependemos do dízimo, porque ele vem para essa questão também missionária. E o jovem, ele vem com esse propósito também de dar esse exemplo de ser missionário sendo dizimista. Não somente também contribuindo com o seu dízimo, com o seu dinheiro, mas também contribuindo através de ir à missa, de ir a algum encontro do dízimo, de ir em algum movimento que o dízimo propõe. Então, tudo isso é uma forma de contribuir com o dízimo. Tem a sua parte monetária, mas também tem a sua parte religiosa, a sua parte missionária. Devolver o dízimo é tanto devolver a sua parte em dinheiro quanto a sua parte de ação. A experiência como dizimista começou desde Boa Vista do Ramos, quando também lá a gente vivia, começando pela comunidade, né? A minha família, sempre todas elas foram dizimista, mas aquele dizimista assim que a gente dava, quando tinha para dar o mês, dava e deixando passar, né? Só que devido assim, muitas vezes a gente deixa de dar o dízimo para, em vez de comprar outra coisa ou pagar uma coisa tudinho. Mas nesses períodos assim, que a gente não dava o dízimo, parece que acontecia tudo de errado e a gente gastava mais do que era o dízimo que a gente dava. Aí depois, quando eu vim para a cidade também, por um tempo, eu parei de dar o dízimo. Simples assim, parei de dar o dízimo. Aí depois eu via que tudo parece que não conseguia
Principalmente as contas aumentavam, o dinheiro não rendia, a gente gastava mais do que tinha. Aí depois eu parei e voltei de novo para o dízimo. Então quando eu começava a pagar o dízimo, parece que tudo dava certo. O dinheiro do pouco que a gente tinha se multiplicava cada vez mais. Aí por uns tempos eu mudei para cá, para Parintins, eu vim para cá, eu morei no interior, ali na comunidade de São Sebastião do Boto. Aí depois voltei a pagar o dízimo de novo, mas pela comunidade, assim, né? Não era aquele dízimo como a gente que é o certo para dar, o 10%, né? Sim, era o que a gente tinha para dar. Só que é assim, mês sim, mês não. Aí foi passando. Quando voltei de novo a ficar sem a contribuição do dízimo. Aí quando nós mudamos aqui para a cidade, chegamos aqui em 2019. Aí em 2019 eu não paguei o dízimo. Quando foi em 2020 eu comecei aqui pela paróquia do São Sebastião. Que aí nós começamos a trabalhar aqui com o comércio, aí eu comecei a pagar. Mas como o ano de 2020 foi um ano difícil para todos, né? Aí não pagava sempre o dízimo. Aí, mas sempre uma coisa parece que impede a gente de evoluir. Aí quando foi, agora em 2021, eu disse, não, vou levar a sério o meu dízimo. Eu vou levar a sério porque eu disse, a gente não tira dinheiro para pagar prestação, para pagar aluguel, para pagar água todo mês. Então, o dízimo não é uma prestação, não é uma... A gente não está pagando, a gente está devolvendo o pouco que a gente ganha, que Deus dá para gente. Então, se tu dá de coração, tu recebe tudo em troca. E cada vez mais. E depois que eu comecei a levar o meu dízimo a sério, pagar tudo direitinho, pagar não, devolver tudo direitinho todos os meses, aí tudo começou a dar tudo certo. Como eu digo assim, que eu sempre lembro de uma coisa, que na Bíblia diz, não te preocupais com o dia de amanhã, né? Porque só Deus pertence. E eu sempre falo assim, que Deus diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então eu não me preocupo, quando chega no dia do dízimo, eu tiro, tipo, aquele dinheiro é certo, é sagrado, todo mês o meu dízimo. A experiência parece que sim, tudo foi dando certo. Às vezes eu fico preocupada, fico muito preocupada com minhas dívidas, que eu tenho que pagar boleto, tenho que pagar. Mas parece que vai dando tudo certo, quando vai chegando o dia, vai achando um mês de eu pagar tudinho. Então, tudo isso eu agradeço o dízimo, porque depois que eu fiquei mesmo assim, pagando ali todo ele direitinho, aí tudo foi encaminhando, tudo certo. Participe deste gesto de gratidão e partilha. Se ainda não é dizimista, procure a Secretaria Paroquial e faça seu cadastro. Todo segundo final de semana de cada mês, contribua com o dízimo de sua paróquia.